Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, lembrando que você também pode acompanhar através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá você vai acompanhar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. Neste segundo bloco, tenho a honra de receber mais uma vez ele, Pedro Mendes. Ele que é produtor do IBITcast e que está aqui justamente para poder falar da febre de podcasts em todo o Brasil, principalmente eles que estão alocados na plataforma do YouTube. Pedro, primeiramente, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É sempre uma honra te receber. Boa tarde. Boa tarde, muito bom estar aqui de novo. Muito bom ter este momento de novo com você. E vamos resenhar bem. Vamos falar do que a gente sabe, né? Pedrão, para a gente poder começar nosso bate-papo, né? De fato, a questão dos podcasts invadiu a plataforma do YouTube, principalmente ligado ao Brasil. Hoje são centenas de milhares de podcasts aqui no Brasil, que são feitos aqui no nosso país. O governador Valadares também já iniciou e também está engajado e também está inserido nesse nicho. Eu queria saber de você o porquê disso. Porque nós sabemos que o podcast, e até dar um relato pessoal, na minha época de faculdade, lá para 2016, 2015, já era falado em podcast. Porém, na plataforma da rádio e não dentro do YouTube. Só que nos Estados Unidos já existia essa pegada de podcast dentro do YouTube. Só que no Brasil, de forma mais alarmante, veio ali em 2019 e o boom foi em 2020, justamente na pandemia, onde as pessoas ficaram mais em casa e puderam acompanhar mais serviços de streaming. Na sua opinião, por que isso cresceu tanto aqui no Brasil? Gustavo, a necessidade de informação. As pessoas já não queriam mais informações enquadradas, não queriam informações do mesmo lugar. Sim. Porque já que estava em período de pandemia, queriam informações de lugares dependentes. Então, foi a busca de informações que trouxe esse boom. De 2020 a 2021, teve um crescimento de 57% o uso do podcast. O podcast já é desde os anos 2000. Sim. Foi criado em 2000. Em 2004, teve o primeiro podcast nacional, o primeiro podcast do Brasil, o Digital Minds. Mas em 2019 para 2022, teve esse crescimento. Deve estar muito maior do que 57%. Porém, o estudo que tem hoje é o de 2020 e 2021, 57%. E foi essa necessidade de informação. As pessoas querem saber das coisas. Querem saber das coisas sem a mídia pronta. Sim. Eles querem uma forma de uma informação neutra. Sim. Acho que é essa a necessidade que as pessoas tinham durante a época da pandemia, né? E aqui no Brasil, você que entende mais sobre esse assunto pode falar com mais propriedade e pode me corrigir se eu estiver errado. Mas me parece, como uma pessoa, eu que acompanho e usufruo dos podcasts, seja no YouTube ou até mesmo no Spotify, aqui no Brasil me parece que o grande boom e o grande start para poder fazer com que os podcasts pudessem se proliferar, como tem acontecido nos dias de hoje, foi o Flow Podcast. De fato, eles são os grandes pioneiros nesse crescimento do podcast aqui no Brasil? Eles só não são o início de tudo, desse crescimento dos podcasts, como eles são referência para todo mundo. Querendo ou não, eles inovaram, convidando as pessoas, porque antigamente o podcast era só informativo. Sim. Então, eles inovaram com essa parte de convidar as pessoas, de conversar sobre vários assuntos. Eles têm o Flow Sport Clube, e foi trazendo pessoas, né? Inclusive o IBITcast, ele foi feito na referência do Flow. A gente tem o Flow como uma forma de... O nosso norte, é o nosso norte. Como que a gente vai fazer um podcast hoje? Assiste o Flow. Ou então, a gente tem também a referência, o Podpah, que também surgiu na época da pandemia, bem depois do Flow, mas que a gente também tem eles como referência. Só que o Flow, hoje, eles são a cabeça de tudo. Eles são o início de tudo do podcast, da forma que ela é hoje. Sim. E eu tenho visto, e você também tem mais propriedade para poder falar,
e pode corroborar com a minha tese, de que a questão do crescimento dos podcasts hoje em dia tem crescido tanto que hoje você consegue acompanhar podcasts nichados. O que eu quero dizer? Tem um podcast específico para poder falar de futebol, tem um podcast de Fórmula 1, e os podcasts de Fórmula 1, verdade seja dita, são muito bem falados e muito bem ouvidos, tem um público muito cativo. Como é que você vê essa questão dos nichos de podcasts? Tem podcasts para vários assuntos especializados. É igual que eu te falei quando a gente começou. As pessoas querem informação. Então, se eu gosto de Fórmula 1, eu vou só nesse. Sim. Se eu gosto de esporte, igual no esporte, você sabe, não sei se você sabe que o Ronaldo Fenômeno tem um podcast, Sim. que é o Fenômenos, ele e o Gaules. Eu assisto. Eu quero rir, eu quero achar um podcast de piada. Eu vou no do Bola e do Carioca, que é o Ticaricacast. Sim. Então, esses podcasts nichados, eles são importantes para isso, porque se você quer, você vai ter lá. Porque se eu for num geral, até eu procurar alguém importante, por exemplo, o Flow. O Flow não é nichado. Então, eu vou procurando convidado. Eu quero lá. Quem eu gosto? Eu vou arrastando. Até hoje, o que eu mais assisti, eu assisti mais de 3, 4 vezes, é o Flow Esporte Clube do Ronaldo. Porque eu sou muito fã do Ronaldo. Tanto que P9, que é a minha empresa, é por causa o 9 do Ronaldo. Não ligada, né? Quem dera ainda. Nossa senhora. Mas o Ronaldo o Ronaldo eu assisto, então foi o que eu mais assisti. Sim. Mas é o meu nicho. Eu sou do nicho esportivo, eu sou do nicho da rede social, mas nesse período que eu quis mais ver foi esporte. Sim. Então eu vou lá no nicho de esporte. Então esse nicho, esses podcasts nichados, eles têm essa importância. Tomara que eles não caiam na mesmice de ter que reconvidar pessoas para poder ter assunto. Tomara, porque é muito bom saber informações de pessoas novas, ter conteúdo novo. Tomara que esse nicho não se perca. Não sei a sua opinião, mas o podcast do Arthur Petri, ele me parece um pouco diferente em relação aos demais. Por quê? E, inclusive, já vi algumas entrevistas dele falando justamente sobre esse norte que ele dá nas entrevistas dele, trazendo convidados não tão famosos, pessoas que a gente pode chamar até mesmo de anônimas do grande público do Brasil e do mundo. Você acha que essa estratégia também pode ser interessante a ser feita? Cara, eu vim para cá pensando nessas questões. As pessoas podem ser anônimas, podem ser subcelebridade, mas se ela tiver uma história boa, ela é muito melhor do que qualquer famoso. O famoso traz gente, mas esse anônimo que tem uma história boa traz conteúdo. Então a gente quer conhecer a história. Nós hoje não é só com a pandemia, mas aflorou muito mais, até nas redes sociais, é o conhecer pessoas. A gente quer conhecer histórias. Histórias vitoriosas, histórias de empreendedores, histórias de pessoas que deram certo na vida, lutaram, foram lá, eu abri a empresa, deu a pandemia, me lasquei, mas hoje eu cresci. Hoje eu estou grande e deu tudo certo. Então essa história, às vezes ela é muito melhor do que a história de um famoso. O famoso, eu comecei e depois foi isso, que todo mundo sabe. Fala em todos os podcasts. Uma conversa com o anônimo, pra você ver. Ele tem história que é muito boa, tem pessoas que são superações mesmo. Então, essa parte de pegar anônimos, né, tem essa importância de ter o conteúdo que a gente quer. Dá para perceber também, e eu acho que esse movimento também tem sido feito muito por conta do período que nós estamos vivendo de polarização na política, que os próprios políticos, e aí quando eu falo político, não é só o vereador ou o deputado, os próprios pré-candidatos à presidência da República para o pleito deste ano de 2022 também estão usufruindo e fazem questão de estarem presentes nessas plataformas de podcasts. Como é que você vê isso? Os políticos nos podcasts, eles ainda bem que eles viram que o podcast está em alta e não engessaram só na participação em programas de TV. Eles têm que ir onde o público está. E o público hoje, como eu falei, 57%, né, de aumento,
Então, está em sua maioria escutando podcast. Então, eles querem estar em todas. Sim. Em todas pode ser regional, pode ser até as nacionais mesmo, eles têm que estar. Tem que ser visto, tem que ser ouvido para ser lembrado, né? Sim. Hoje não é só mais quem não é visto não é lembrado, né? Hoje em dia, quem não é ouvido não é lembrado Sim. também, né? E até porque, né, Pedro, podemos colocar que o formato de debates políticos da TV, ele é algo obsoleto. E dentro dos podcasts, justamente pela questão do tempo, é lógico que na televisão nós sabemos que tem a grade de programação, você não pode passar do tempo já pré-estabelecido. Mas nos podcasts, por ter essa pegada um pouco mais descontraída, mas dependendo do entrevistado, e na maioria das vezes são assuntos sérios, até mesmo para esses políticos, e aí como eu falo, seja vereador, deputado ou até mesmo um pré-candidato à presidência da República, imagino que para eles é uma forma de apresentar o seu projeto, o seu modelo de economia, dentro de um tempo muito maior e de uma forma um pouco mais leve e informal. Por exemplo, um dos episódios que mais tiveram acessos e mais assistidos do Flow foi justamente do Ciro Gomes, onde ele ficou ali 4 horas, se eu não me engano, num domingo à noite, conversando e tá ali. Se você quiser saber a história do Ciro Gomes e do que ele quer propor para o Brasil, você vai encontrar no Flow Podcast. O próprio ex-presidente Lula, no Podpah, foi um sucesso e travou a internet. Travou. É por aí. Cresceu demais e é bom ter essa participação política nos podcasts. A gente quer saber deles. A gente quer saber em quem votar. Então, essa liberdade que o podcast dá, tanto que você pode olhar que palavrão pode ser usado no YouTube. Ciro. O Ciro é o Ciro. Uhum. Então, ele fica mais retido na TV do que no podcast. Claro. Que lá ele pode xingar, ele pode falar de tudo, ele pode xingar todo mundo. Agora na TV não, é parado, travado, tem horário. O podcast ele tem essa vantagem. É a gente que manda. Nos podcasts também, aí olhando pelo lado negativo, tem acontecido, e o maior exemplo foi o caso que aconteceu com Bruno Ayub, né, popularmente conhecido como Monark, essa questão da liberdade de expressão e até que ponto essa conversa de boteco dentro da internet é benéfica e qual que é a lei nessa conversa. Como é que você vê isso? Porque constantemente tem acontecido situações não iguais à do Monark, que foi muito ao extremo, mas situações um pouco complicadas por causa do que o entrevistado falou ou deixou de falar. Como é que você vê isso? Cara, eu vejo que o Monark, na verdade, ele foi muito infeliz na fala dele, né? Tem quem defenda, tem quem veja de outra forma, mas ele foi infeliz de ter usado aquele termo. Sim. Então, a gente tem... E botar a culpa em bebida e tal não cola, não pega. Porque é toda pessoa, é papo. A gente tá conversando no boteco e a gente vai falar sobre isso? Lógico que não. Até na conversa de boteco tem algumas coisas que você não pode falar com os amigos. Exatamente. E o cara sabendo que tá gravando, ele tá trocentos anos lá. Como é que me solta uma dessa? Então ele foi muito infeliz, ele tá tentando se reerguer agora. Tá puxando pessoas polêmicas, né? Nos programas dele. E a questão é reerguer mesmo, é tentar fazer de um jeito que ele não cometa o mesmo erro, porque ficou muito manchado. E até mesmo a imagem dos podcasts também acabaram sendo um tanto quanto manchadas e tiveram ali uma dúvida perante a sociedade, né? Pô, será que vale a pena ter essa conversa de boteco? Até quando é bom você ter essa liberdade, né? Fica a questão de, mas será que vale? Sim. Mas, na minha opinião, vale. Você participar ou você conversar no podcast é muito melhor do que você conversar num programa de TV que tem grade. Sim. É muito melhor. Porque você tem a liberdade da sua cabeça. Sim. Tipo assim, na minha cabeça eu não posso falar bobeira, não posso ficar falando isso. E no caso do Monark, assim, cara, ele quis
expor um jeito que acabou se dando errado. Então, cara, só rindo, né? Nossa, na hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, vai dar um B.O. E deu. E realmente e deu. deu. Pedro, obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado a você que assistiu. E tamo junto. Assistam, agora eu posso. Agora é a minha hora, né? Assistam o Beatcast, tá no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast também. E siga lá também a P9 Marketing, que é a produtora do Beatcast, que eu tô lá junto com eles, sou um dos sócios do Beatcast. Então assistam lá, tem pessoas muito bacanas, tem histórias muito boas e vocês vão gostar. Esse sábado, sai todo sábado, 11 horas da manhã, e esse sábado já tem episódio novo do Beatcast Política, não perca. Obrigado mais uma vez, Pedro. O Super Em Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!